Bom, nós estamos aqui de novo num bate-papo via virtual. Nos últimos tempos, nesse último período, essa tem sido uma ferramenta bastante utilizada por vários segmentos da sociedade. É uma boa ferramenta que foi construída e criada para que as pessoas possam dialogar em tempos como o que nós estamos vivendo de coronavírus, e que as pessoas estão todas reclusas em suas casas, sem poder circular publicamente, embora no Brasil é uma situação bastante atípica de outros países, que há uma grande parcela da sociedade desdenhando essa situação em que nós estamos vivendo. Mas nós estamos aqui hoje, nesta live, falando sobre políticas públicas para as mulheres, e nós vamos fazer esse diálogo juntamente com uma companheira, que é a Tatal Godinho. A Tatal Godinho é militante feminista, tem uma vasta história no movimento de mulheres, é militante da Marcha Mundial de Mulheres, atuou na coordenadoria das mulheres na Prefeitura de São Paulo, e teve de 2011 a 2016, no governo da Dilma, na Secretaria Nacional de Políticas Públicas para as Mulheres. E aí, depois, ela vai estar ao discorrer durante essa live, nós vamos saber um pouco mais do que é a Tatal e a sua militância na causa de uma sociedade onde as pessoas, homens e mulheres, tenham igualdade em todos os sentidos, que as mulheres tenham autonomia na vida privada, na vida pessoal, mas também na vida pública. E aí, políticas públicas, nós queremos implementar no sentido de que busquemos esta autonomia das mulheres em todos os sentidos na sociedade. E nós também estamos com o professor Adelino. O professor Adelino o professor aqui do Instituto Federal e coordenador do curso de pós-graduação em Direitos Humanos, é um companheiro do Partido dos Trabalhadores também, e o pré-candidato a prefeito aqui em Piracicaba. O professor Adelino é um companheiro que também tem uma vasta história junto às lutas sociais, e nós estamos aqui nessa discussão hoje, nessa conversa, nesse bate-papo, o que nós podemos fazer de Piracicaba um modelo diferente de gestão do ponto de vista da luta popular, da população que realmente precisa dos serviços públicos, e a questão das mulheres como uma necessidade emergente para que nós tenhamos políticas públicas que discutamos não só a questão da violência contra a mulher, mas que nós pensemos nas políticas em todos os sentidos: saúde, educação, habitação, geração de emprego e renda. E então é sobre isso que nós vamos conversar aqui, e como que nós podemos implementar, como que nós podemos executar políticas públicas específicas para as mulheres. E aí, então, eu quero aqui já fazer um breve relato que Piracicaba já teve políticas públicas para as mulheres nos governos do PT, na gestão do companheiro José Machado,
de 89 a 1992, nós tivemos uma coordenadoria das mulheres, que nós tivemos um serviço específico sobre a coordenação da companheira Dida, à época, inclusive a Miriam Nobre também participou dessa coordenadoria, e depois nós tivemos também a coordenadoria da mulher, em 2001, também na gestão do companheiro José Machado. E esses serviços que nós tínhamos foram os primeiros serviços que foram desmontados. No governo Tami, quando sucedeu o Machado, em 1993, e depois o Bajas Negre, quando também sucedeu José Machado, no companheiro José Machado, em 2005. Assim, o quanto os governantes que têm ação tradicional na política não estão comprometidos com as políticas públicas das mulheres. Tanto que aqui em Piracicaba aconteceu isso, mas também no governo federal, com o golpe da nossa presidenta Dilma, também foi um dos primeiros serviços, um dos primeiros ministérios que foi simplesmente desmantelado e desmontado todas as políticas que até então estavam sendo implementadas. E aí, nesse sentido, eu quero iniciar essa conversa com a Tatal. A companheira Tatal é uma companheira que trabalhou na Secretaria Nacional de Políticas Públicas do governo federal, e aí ela trazer essa experiência e o que nós podemos fazer em âmbito do município no que tange a políticas públicas para as mulheres. Tatal. Boa noite, Rai, boa noite, professor Adelina, é um prazer imenso estar com vocês aqui, com todas as pessoas que estão nos acompanhando. Esse momento de pandemia, esse momento de desmonte das políticas sociais, ele traz para nós um sentimento muito forte da necessidade de mudança do papel do Estado. É interessante a gente perceber, e todas nós que estamos vivendo essa pandemia nesse momento, e esse sofrimento do adoecimento, a gente percebe que mesmo os setores conservadores, que tentaram cortar as verbas públicas, que foram contra o aumento e o aprofundamento do serviço de saúde, que cortaram as equipes de saúde, praticamente todos estão hoje defendendo a importância do SUS. Nós vimos, inclusive, o ministro Mandetta, que saiu do governo Bolsonaro há pouco tempo, o Mandetta, como deputado anteriormente, no começo da sua gestão, ajudou a desmontar o SUS. E na hora que a saúde apertou, ele fazia o discurso, porque é evidente o papel do Estado, a importância do papel do Estado nas políticas públicas. E é quando ocorre uma tragédia que muita gente que não percebe isso antes começa a perceber. Eu estou fazendo essa introdução um pouco para localizar a partir de que ponto a gente discute políticas para as mulheres. Nós discutimos políticas públicas para as mulheres a partir de uma avaliação de que o Estado, o poder público, tem um papel fundamental de mudar a desigualdade social, de intervir sobre a desigualdade social, de criar condições de saúde e vida para a população e de reverter essa desigualdade patriarcal, essa desigualdade entre mulheres e homens, essa desigualdade racial que marca tanto a sociedade brasileira. E as mulheres estão efetivamente naqueles setores que ficam muito prejudicados quando não há política pública, porque nessa divisão tradicional das tarefas, do trabalho que existe na sociedade,
as mulheres têm uma sobrecarga imensa quando não tem escola pública, quando a jornada da escola é pequena, se a alimentação da escola não é suficiente para a necessidade das crianças, ou nos momentos em que você tem pessoas adoecidas dentro de casa, né, com qualquer tipo de necessidade. A gente diz que o trabalho doméstico, ele é esse trabalho de cuidado, e o trabalho doméstico, ele parece invisível, e nesse momento da pandemia, a gente vê o quanto ele faz parte do cotidiano, né? O quanto ele é um aspecto fundamental da vida das pessoas. E nos governos do Partido dos Trabalhadores, eu trabalhei, Rai, no governo federal, na Secretaria de Política para as Mulheres, e me dediquei na secretaria a várias atividades, mas com uma ênfase muito grande na política da autonomia econômica, do direito ao trabalho, da renda. E, anteriormente, eu tive uma experiência muito boa também na política municipal, porque eu coordenei a área de política para as mulheres na prefeitura do começo dos anos 2000, quando o PT ganhou a prefeitura, naquela época, com a prefeita Marta Suplicy, ainda no Partido dos Trabalhadores. E aí a gente vê que seja nessa iniciativa cotidiana do município, né, e o professor Adelino sabe o que isso significa, ao se colocar, inclusive, aceitar essa tarefa, né, e esse desafio de uma pré-candidatura à prefeitura numa cidade como Piracicaba, é a prefeitura que está no cotidiano das pessoas. É a prefeitura que tem um papel muito importante no atendimento imediato. Então, por isso, as políticas públicas para as mulheres no governo municipal são tão importantes quanto os parâmetros nacionais dessas políticas. Então, eu fico por aqui nessa introdução para a gente ir discutindo sobre essas questões. Professor Adelino, na live que nós fizemos e que tratamos sobre as violências que as mulheres vêm sofrendo e o aumento delas agora com a pandemia, que as mulheres mais que dobrou em alguns casos a violência doméstica, porque o fato desse isolamento e o espaço da casa é um espaço, como a Tatal falou, que é um espaço em que as mulheres estão dentro dele, o trabalho reprodutivo das mulheres fica sob a incumbência dele, e os homens, eles são poucos os homens que dividem essa tarefa social com as mulheres. E agora, como estão homens e mulheres dentro de casa, essa tarefa fica sob a incumbência das mulheres, sob a responsabilidade da mulher, e lógico que tem cobrança, e aí assim, tem aumentado sobremaneira a violência contra as mulheres. E aí, nessa live, o professor disse sobre a necessidade e a importância da criação de uma Secretaria de Direitos Humanos e uma coordenadoria de políticas públicas para as mulheres. E aí, acho que assim, eu gostaria um pouco, né, que nós pudéssemos falar sobre isso e que o professor está pensando em sendo prefeito desta nossa cidade, Piracicaba, com mais de próximo de 400 mil pessoas, e onde a maioria dessa população é mulher, como que o professor, e depois, com certeza, vamos apostar nisso, que você seja o nosso prefeito, estaria vendo esta política especificamente para as mulheres.
Tô bem, Rai. Eu vou agradecer o convite, uma alegria estar aqui nessa sua live, né? Uma alegria também conhecer a professora, né, Godinho, com toda essa experiência. E eu queria, primeiro, até justificar a minha presença num debate que é um tema específico, não é? E falar da questão das mulheres. Então, eu peço licença e autorização, né, para quem tem o lugar de fala por excelência, que são as mulheres. Eu tenho trabalhado, mas talvez o meu currículo me possibilite alguma abordagem, né, por um tema que é tão caro também para mim. Eu tenho trabalhado já há muitos anos no campo da pesquisa em direitos humanos, educação em direitos humanos. Na verdade, sou professor de ética, né? E o campo da ética, a questão dos direitos humanos sempre me preocupou e sempre foi uma temática que eu dei grande importância, né? Então, e a questão das mulheres, por algumas situações, inclusive pessoais, eu diria, né? Algumas vivências mais pessoais, mas também como uma preocupação sociológica e social, né? Nós vivemos no Brasil desde 2016, com o golpe, né, no governo democrático da presidenta Dilma, um processo violento de retirada de direitos, né? E a questão das chamadas minorias, né? Quando a gente fala de políticas para as minorias, e nem sempre as pessoas entendem o conceito, né? O conceito minoria não significa numericamente, né? Minoria no sentido sociológico, né? Do grupo que acaba sendo alijado, né? Dos direitos na sociedade. Então, nós temos um processo de regressão de direitos, né? E as grandes pautas de uma sociedade que avançava para uma sociedade mais igualitária e justa, elas foram deixadas de lado, né? Primeiro, no governo golpista, né, do Michel Temer, um governo desastroso, né? E no primeiro momento a gente lembra daquela cena emblemática, um governo só de homens, né? E logo em seguida, principalmente pela dinâmica das fake news, né? A eleição do Jair Bolsonaro, e que é desnecessário, inclusive, dizer o quanto esse governo tem sido danoso para o país, para as pessoas, né, e para o povo mais carente de modo particular, né? Mas o governo Bolsonaro, de modo assim mais evidente, implementou algumas reformas muito duras, né? Entre elas a reforma da Previdência. E é interessante porque a colega, né, a Godinho, ela fazia um pouco essa análise do governo e falava exatamente desse processo que existia, né, das secretarias, inclusive em São Paulo. A Rai faz lembrança da coordenadoria aqui em Piracicaba, não é? Mas é um processo onde o reconhecimento da condição da mulher na sociedade brasileira tem sido deixado paulatinamente de lado, né? A discussão, por exemplo, para aumentar a idade da aposentadoria é pautada num profundo desconhecimento. Eu estou falando de desconhecimento para usar um termo eufêmico, né? Mas propositadamente não se leva em conta a realidade que você aponta, Rai, da mulher que, no Brasil, na média, ela tem, no mínimo, dupla jornada, né? Mas muitas têm tripla jornada, que estudam, trabalham e cuidam da casa. Então, essa realidade não tem sido considerada, né? Quando a gente pensa em políticas para as mulheres, então, a primeira coisa, a gente fala desde 2016 em governos de homens, e eu até colocaria esse dado, né, que todo mundo já sabe, governos de homens brancos de média idade, né, governos de homens brancos de classe média. Quando se fala do Paulo Guedes, a gente não está nem falando da classe média, a gente fala
da classe empresarial, do banqueiro e do rico, né? É esse governo que vai dando tom para uma sociedade que avança nas desigualdades sociais e que se torna mais perversa, né, do ponto de vista dos direitos, né, da relação com a população em geral. E é evidente que um governo assim, ele não vai avançar na atenção à realidade das mulheres. Aliás, vai dizer que esse é um debate ideológico, né? Não entende a luta política e o lugar de uma sociedade que deve se constituir a partir de princípios de igualdade, de justiça, né? E de considerar nas suas políticas públicas as diferenças que permeiam a sociedade no seu conjunto. Então, eu queria começar, antes de falar de uma proposta de secretaria, eu acho que esse é um horizonte que a gente tem que dizer aqui, eu queria começar dizendo as políticas públicas para as mulheres precisam ser elaboradas, né, pensadas por mulheres, né? Essa perspectiva dos homens que tomam a frente e pegam o lugar de fala, né, não deixam as mulheres, até a expressão não é boa, né, mas é uma sociedade que não permite o protagonismo da mulher, é uma sociedade que não vai avançar. Então, a primeira, eu também terminaria por aqui para dizer, não é? O ponto fundamental é pensarmos uma sociedade elaborada, articulada, projetada por homens e mulheres, né? Com protagonismo no campo da temática das mulheres, esse protagonismo cabe às mulheres. Mas eu quero voltar a palavra, e eu acho que a gente vai ter tempo para falar de uma perspectiva da Secretaria dos Direitos Humanos e uma coordenadoria de mulheres, como é que eu tenho pensado isso? Perfeito, Adelino. Tem uma pergunta feita pela Rosângela da Silva, Rosângela Silva, aliás, que ela faz uma pergunta, Tatal, que talvez você pudesse responder, se o governo do estado de São Paulo tem, na sua composição, na sua estrutura, algum trabalho, um serviço que voltado especificamente para as mulheres. E, inclusive, que atenda às mulheres, ela não diz isso, mas está apontado isso, para essa necessidade que as mulheres têm, hoje, especificamente, muito mais acentuada do que no seu cotidiano, né? Ela, então, faz essa pergunta, e aí gostaria de saber se você tem conhecimento de algum serviço específico por parte do governo do estado de São Paulo. Então, na verdade, o estado de São Paulo, do ponto de vista do governo estadual, ele tem uma história bastante peculiar em relação às políticas públicas para as mulheres. Porque nos anos 80, o estado de São Paulo teve um papel interessante em fazer proposições, claro que a partir de um diálogo com o movimento de mulheres, mas fazer proposições de serviços de enfrentamento à violência, inclusive tendo um protagonismo importante no Estado, com a ideia de criar delegacia de atendimento às mulheres, mas, com o passar dos anos, isso não cresceu. São Paulo tem um número pequeno de delegacias de atendimento às mulheres, um número muito menor de centros de referência, que são aqueles lugares onde a mulher procura ajuda, apoio, para uma relação em que ela está vivendo uma relação de conflito e violência, antes que aquilo vire um caso necessariamente policial, e os abrigos. Fora isso, o pouco que São Paulo desenvolveu de políticas específicas para o atendimento à saúde tem sido fechados no último período. Aliás, é uma coisa muito preocupante, porque mesmo o Hospital Pérola Byton,
que era um hospital reconhecido por ser um local de referência no atendimento às mulheres, no caso de violência sexual. O serviço vem sendo esvaziado, e mesmo agora na pandemia, teve que haver uma mobilização das mulheres para que o governador Dória não fechasse esse serviço, considerando que não é um serviço essencial. Como você mencionou, Rai, o período da pandemia traz um cotidiano muito perverso para as mulheres, porque a violência doméstica é muito presente. A violência doméstica é um aspecto brutal desse cotidiano de opressão e dominação. E ela aumenta no período da pandemia, exatamente porque está todo mundo dentro de casa. Então, os serviços de atendimento à violência são serviços essenciais. E eles já estão em quantidade muito pequena. Fechá-los nesse momento é uma incompreensão absoluta do que é a necessidade das mulheres. Mas isso para a gente dizer que a única área que tem um investimento, e mesmo assim muito pequeno, é a área do atendimento à violência. O governo do Estado praticamente não investe na área de autonomia econômica, crescimento econômico das mulheres, possibilitar que as mulheres se desenvolvam mais. Teve uma postura de abstenção completa no debate que foi feito na maioria dos municípios que pensaram numa política conservadora para a educação, com essa questão de retirar das escolas a educação sobre a desigualdade racial e a desigualdade entre mulheres e homens, né? Houve um debate muito negativo na sociedade brasileira nos últimos anos, com a ideia de que discutir gênero era corromper a relação tradicional entre mulheres e homens. E eu queria que a gente pensasse um pouco nisso. Que relação tradicional é essa, onde cabe violência, onde cabe feminicídio, onde cabe não ter divisão do trabalho no cuidado dentro de casa, onde as mulheres ganham menos? Nós não queremos essa tradição. Nós queremos exatamente mudar essa relação e construir uma igualdade. Então, assim, só para dar alguns exemplos, e aí eu queria compartilhar aí com o Adelino uma questão que para nós é muito importante. É sim verdade que nós queremos que as mulheres tenham protagonismo nas propostas, mas as propostas e o debate das condições das mulheres e dessa desigualdade, assim como a desigualdade racial, precisa ser entendido como um tema geral de política pública, não um tema só das mulheres, né? E é por isso que para nós é tão importante discutir com uma pessoa que está pensando em disputar uma prefeitura, com um prefeito eleito, com um setor que discute políticas públicas, porque o exemplo que nós vimos no Brasil depois do golpe nos traz muito à tona isso. Um governo que não pensa na igualdade entre mulheres e homens, ele não só não avança, como ele destrói o pouco que nós conseguimos construir no último período. Então, transformar esse debate também, vamos chamar assim, como uma das pautas do grande debate da política, é uma disputa muito importante para nós. Perfeito, Tatal. Eu acho que a Tatal traz uma questão que acho que é importante para a gente destacar. Nesse momento de pandemia, e que os homens estão dentro da casa também, e que não tinha
esta relação dentro da casa, nós temos ouvido, por exemplo, depoimento de mulheres que dizem assim, eu não conhecia quem era o meu marido, e eu não suporto mais estar do lado dele. Tem esses depoimentos, porque as pessoas têm, e eu acho que aí a Tatal traz uma questão que é também importante, que traz para esse debate da necessidade de políticas públicas contrário a esta política convencional, tradicional, que coloca a mulher numa situação do espaço privado, como ela não pudesse estar no espaço público, a gente dizer que relação é esta, que tradição é essa, onde tem as relações construídas por longos anos e que as mulheres não conhecem esses homens e que esses homens também não têm uma relação com esta mulher do ponto de vista de uma convivência de responsabilidade mútua naquela convivência dentro desse espaço, que é o espaço onde reproduz todas as necessidades básicas para a construção, inclusive, da riqueza. Porque esse trabalho doméstico, que é o trabalho que você cria as condições para que os homens e mulheres saiam para produzir a riqueza, ele não é discutido, não é valorizado, e quando os homens vêm, no momento, por uma obrigação, em razão de uma pandemia, ele, na verdade, demonstra um tipo de relação de desrespeito, de violência, de todo tipo de violência, de preconceito com essa mulher. Então, assim, como que a gente pode fazer com que nós mudemos essa realidade a partir de políticas públicas para as mulheres? E aí, por exemplo, na educação, foi proibido ter, por exemplo, a discussão das relações de gênero. Essa palavrinha gênero foi excluída dos planos municipais de educação, dos planos, né, dos programas, foi retirado, ficou proibido. Inclusive, aqui em Piracicaba, nós temos uma assim, fala das pessoas que a secretária hoje da Educação impediu que tivesse, dentro do planejamento da educação do município e dentro do plano municipal da educação, a discussão das relações de gênero, levando em consideração que as relações de gênero, quando você discute a questão de gênero, você distorce esta relação convencional, e que é uma relação que é de total desrespeito. Nós queremos exatamente o contrário desse tipo de relação, nós queremos construir outras relações que estejam pautadas no respeito recíproco e nessa divisão de tarefas e também de protagonismo das mulheres na sociedade, que ela possa ser ela como ela é na sociedade. Então, eu gostaria um pouco que o Adelino pudesse apontar um pouco essa questão do que significa um gestor com esse perfil, com esse comprometimento dos direitos humanos, a gente reverter essa situação, reverter não, mas pelo menos estabelecer, porque nós não vamos reverter esse quadro, mudar essa realidade numa gestão de 4 anos. É uma realidade que nós, histórica e culturalmente, ela está marcada na sociedade, nas sociedades. Essa relação patriarcal, escravagista, machista, homofóbica, né? Ela está aí na sociedade. E a gente só vai romper isso a partir do momento que nós olharmos para ela e a gente, a partir de políticas e medidas concretas, a gente possa mudar esse tipo de
relação convencional, né, esse modelo convencional da sociedade. Belino. Rai, eu acho que a pergunta ela é bastante, na verdade, mais do que uma pergunta, né? A sua observação e a sua análise dessa temática, como a da Tatal, vai mostrando que nós estamos diante de uma questão que tem raízes históricas, mas que se sustenta também numa lógica de opressão e de profunda exploração, né? É cômodo para os homens, eu vou falar homem no sentido genérico, mas também no sentido amplo, né, para a sociedade, que você tenha um grupo, né, que você possa pagar menos, que você possa explorar do ponto de vista mais, né, genérico possível, né, explorar no sentido do trabalho, mas explorar também afetivamente, sexualmente. Quer dizer, é uma sociedade que vai se consolidando em cima de perversidades. Então, para dizer o seguinte, nós vamos mudar a perspectiva civilizacional. Esse é um desafio, né? É um desafio que ultrapassa em muito essa perspectiva ou o micropoder ou o poder na municipalidade. Mas há um elemento importante. Eu sou adepto de uma leitura que as grandes mudanças elas começam no micro. É possível, no âmbito da municipalidade, né, na questão, inclusive, das relações mais concretas e reais, onde as pessoas têm nomes, né, e elas se conhecem. Essa é uma realidade, por exemplo, como a cidade de Piracicaba, que é uma cidade média, mas que tem muito essa característica de proximidade, né? Ainda traz uma dinâmica do interior, as pessoas, no geral, se conhecem, né? Esse é um ponto positivo, para que a gente avance no município para uma outra dimensão, uma outra perspectiva cultural. Agora, é evidente que essa outra perspectiva cultural ela não nasce porque nós somos bonzinhos, né, ou porque a sociedade se comoveu. Ela nasce a partir de um trabalho do poder público, né, um trabalho para superar essas graves distorções no relacionamento humano, né, essa perspectiva do machismo, dessa visão patriarcal e essa leitura de dominação. Então, o primeiro ponto que eu entendo é que nós precisamos começar um amplo movimento, entendendo que a política para as mulheres deve ser o tema transversal de todas as secretarias. Quando a gente vai na Secretaria de Finanças desenvolver um projeto, tem que ter um olhar na relação, na condição, na realidade das mulheres. Quando vai se discutir políticas educacionais, o tema das mulheres tem que aparecer. Aliás, na educação, é um tema fundamental. Esse relato que você traz, que eu também já ouvi, né, denúncias nesse sentido, de que em Piracicaba não se pode discutir gênero, né? Há quase que uma escola sem partido velada na cidade, nas escolas municipais e estaduais. Quer dizer, isso é uma coisa absurda, né? É na escola que esse debate precisa ser feito, né? Se nós quisermos construir um outro patamar civilizacional. É preciso que o debate, e não só a questão da desigualdade, né, mas eu tenho uma preocupação muito forte com o tema da violência, que é tão presente entre nós, né? Piracicaba, no estado de São Paulo, ela se posiciona num ranking altíssimo, numa cidade que comete feminicídio, numa cidade que pratica cotidianamente violência contra a mulher. Como é que nós vamos superar isso? Um passo fundamental é trazendo esse tema para a realidade das escolas. Os jovens precisam discutir, os meninos, as meninas, né? A organização de coletivos, mas não só, né? Aí é isso que eu estou tentando vislumbrar, não é? O tema das mulheres, eu acho que é um tema que deve perpassar a sociedade e as ações da prefeitura no sentido vertical, né? É um tema transversal que está presente em todas as secretarias.
esse deve ser a bandeira de um governo que quer superar esses índices assustadores de violência contra a mulher. E, principalmente, essa relação na sala de aula, né? Quando se discute a questão da mulher, não é uma visão partidária ou ideológica, as pessoas falam ideologia de gênero, né? Nós estamos falando de uma realidade de agressão, né? E que vai contra tudo que nós acreditamos do ponto de vista da dignidade humana. Agora, eu acho também, e eu queria avançar um pouco nisso, que além de ser um tema central na educação, é preciso que os nossos jovens discutam, não é, o machismo, que se debata essa visão, por que a mulher ganha menos, e que também debata a questão da violência, que está tão presente na casa deles, né? Porque eles vão naturalizando uma prática, os nossos alunos, nossas crianças, que não é natural, que é socialmente construída, né? Então, eu fico pensando o seguinte, é evidente que eu sei que a RAI ela tem a defesa, inclusive, de uma secretaria para as mulheres, mas talvez a gente não consiga avançar tanto no primeiro momento. Por isso que eu entendo que uma secretaria de direitos humanos com uma coordenadoria para trabalhar o tema da mulher é fundamental, né? Esse é um primeiro ponto. Agora, não adianta uma secretaria que ela não tenha verba, ou que a gente coloque lá alguém que atue no campo dos direitos humanos e que não tenha representatividade, não tenha autoridade diante das outras secretarias. Por isso que essa visão que a temática da mulher deve ser enxergada e implementada de maneira transversal, é porque, quando a gente vai discutir obra pública, é preciso levar em conta a questão da mulher. Quando a gente vai discutir a questão da habitação, né, políticas habitacionais, como é que você discute políticas habitacionais? Eu vou dar um exemplo, e talvez aqui, né, trazendo um outro tema para problematizar. Aqui em Piracicaba, por exemplo, nós temos os conselheiros tutelares, né? Como é que os nossos conselheiros tutelares, que foram eleitos agora, têm sido preparados para trabalhar numa perspectiva dos direitos humanos e dar atenção prioritária à questão das mulheres, das meninas, né? Então, eu acho que ali você tem um grupo que pode atuar, mas é preciso que a prefeitura ela seja protagonista no sentido de puxar, de criar uma cultura. Eu acredito muito nisso, né? O gestor público ele precisa liderar uma cultura para que a cidade se pense ou se repense numa perspectiva igualitária, numa perspectiva aberta, solidária, né? E que esses conflitos, que não são conflitos privados, porque no final resvalam na dinâmica de toda a sociedade, sejam os conflitos que a sociedade de Piracicaba debate. Eu vou parar de falar, porque eu quero também ouvir a Tatal, né? E até submeter a crítica, porque a gente está construindo tudo isso, Rai e Tatal. Claro. Eu acho que o Adelino apontou para essa questão da criação de uma secretaria e a questão, por exemplo, de dotação orçamentária, porque também a gente, todas as vezes que nós discutimos a criação de uma estrutura para pensar políticas públicas para as mulheres, em grande medida é um espaço o menor, com menos recursos pessoais e também não recursos financeiros. E aí, assim, eu acho que a gente precisa ter um olhar nesse sentido. E eu acho que até eu quero fazer um parênteses aqui, que a Tatal trouxe, que, por exemplo, nos anos 80 teve um avanço do ponto de vista de algumas políticas e até a implementação das delegacias das mulheres para atendimento às mulheres em situação de violência, mas não tem a estrutura necessária que é para atender essa população. É uma política que na verdade, uma política menor. Você cria uma estrutura, mas você não dá as condições para que ela funcione. As delegacias, por exemplo, das mulheres, elas não funcionam 24 horas por dia e não funcionam
os fins de semana, são os dias que o maior número de violência acontece, porque é quando aquele homem está dentro de casa, e aí todo tipo de violência nos fins de semana, e aí aquelas mulheres não têm onde recorrer, vai para uma delegacia comum, é atendida para um homem, e sem contar também, acho que a Tatal vai falar, que eu acho que é importante pensar numa estrutura que nós pensemos, que nós discutamos, faça essa discussão transversal com todas as demais secretarias, e aí depois a implementação dessas políticas sejam. Mas nós precisamos também fazer formação das pessoas, porque também, se você não muda esta cultura interna de quem está prestando esse serviço, também você não muda, porque na delegacia das mulheres, não são poucos os casos que a gente ouve, que quando chega lá para ser atendida, aquela pessoa que está lá atendendo, ela não tem nenhuma sensibilidade para aquela situação e pergunta para a mulher, mas o que você fez para você apanhar? Já, por exemplo, não foram poucos os casos que eu ouvi quando eu era coordenadora da mulher aqui em Piracicaba, na gestão do Machado 2001, 2004, denúncias nesse sentido. Então, assim, além de você ter a estrutura, você precisa pensar na capacitação e na formação, seja dos servidores públicos, dos funcionários, seja das polícias que atendem as chamadas, e também que não, assim, eu queria que a Tatal falasse que custo que tanto se fala para implementar uma política pública para as mulheres. Porque todas as vezes também que nós discutimos essa questão, vem a fala, mas isso é custoso, vai criar mais uma estrutura, isso é para resolver um problema de articulação política daqui, ali, sempre está colocado isso, e aí isso fica relegado a segundo plano. Eu gostaria que a Tatal abordasse um pouco essa questão, como que nós poderíamos desmistificar essa questão de uma política que você traz uma discussão para trabalhar uma necessidade de fazer com que essa mulher saia dessa situação em que ela está, que ela possa ter políticas e que ela possa resgatar a igualdade e as desigualdades, seja ela porque assim, a gente tem que colocar, mulher branca não pode ter mais direito do que a mulher negra, né? Porque as mulheres negras estão ainda numa situação de maior desvantagem em relação às mulheres brancas, e a gente desmistifica que isso não é custo, ao contrário, isso é investimento. Você tratar políticas públicas para as mulheres e você ter um organismo, isso não é custo, mas sim benefício. Assim como o Bolsonaro diz que a vida, a questão econômica, ela sobrepõe a questão das vidas, a gente também faz refazer essa discussão. A vida das pessoas, elas são mais do que o poder econômico. Então, que a gente também faz essa questão, neste momento aqui, essa reflexão, Tatal, eu gostaria que você trouxesse um pouco isso para nós. Então, vocês, tanto o Adelino quanto a Rai, levantam uma questão que eu acho que vamos dizer assim, o começo da conversa. Se nós quisermos uma sociedade igualitária, que não trabalha com a discriminação, com a opressão, nós temos que criar uma nova visão de sociedade, uma nova visão de cidade, né? Um jeito de pensar o cotidiano da vida, o cotidiano da política, de uma forma diferente. Hoje, por exemplo, algumas pessoas, até voltando novamente ao que é essa realidade da pandemia que a gente está vivendo, algumas pessoas dizem, agora a gente está percebendo
é a trabalheira que nesse período da pandemia dá ficar dentro de casa. Porque tem que cuidar das crianças o dia inteiro, tem que cuidar da educação, tem que fazer a alimentação, tem que garantir relações interpessoais, tem que ter cuidar da parte afetiva das pessoas. Vamos ver depois o que fica. Mas essa é a realidade cotidiana das mulheres, não é na pandemia. Na pandemia, isso se transformou num mais visível, mais concentrado. Para criar uma nova visão de sociedade, e nós podemos dar exemplo de outras coisas, né? Nós não queremos que tudo volte a ser como era antes, do ponto de vista do que era ruim. Nós estamos vendo, eu não sei a realidade de Piracicaba, mas a realidade da capital, por exemplo, a mudança que houve do ponto de vista da poluição, uma redução brutal da poluição com a tirada dos carros da rua. Claro, nós temos que ver como isso acontece, mas essa é uma medida para nós também, que do jeito que estava a poluição, não dá. Então, eu estou querendo dizer isso para dizer uma nova visão de sociedade também demanda um investimento na estrutura de governo, porque é uma responsabilidade muito grande. É fato isso que tanto o Adelino mencionou, quanto a gente já vem disputando nas propostas de programa de governo, que a criação de uma Secretaria de Política para as Mulheres precisa estar no nível mais central de governo, e por isso uma secretaria, porque, claro, exatamente porque ela é transversal, porque ela tem que discutir com todas as áreas, ela tem que ajudar a construir políticas nas diversas áreas. A gente, às vezes, não tem noção em alguns aspectos. Eu vou dar alguns exemplos que normalmente não passam pela cabeça das pessoas. Mas vamos pensar, por exemplo, na questão da iluminação pública. A iluminação pública, ela é muitas vezes pensada e organizada de uma forma que não leva em consideração que existe uma violência brutal contra as mulheres na cidade e que a falta de iluminação é um agravante para isso. Do mesmo jeito que você passa a ter uma necessidade que o transporte se combine melhor com a iluminação pública, para que o ponto de ônibus seja bem iluminado. Preste atenção como tantas vezes as pessoas não pensam o efeito que isso tem no cotidiano da vida das mulheres. Vamos pensar um outro exemplo. Abastecimento. A política de abastecimento. Quem que circula na cidade para buscar o alimento, para fazer a feira, para fazer a compra, tem que ver que o alimento esteja em casa? São as mulheres. E mais, a política de abastecimento tem a ver com a alimentação nas escolas, que também tem a ver com o cotidiano das crianças, tanto do ponto de vista da aprendizagem, quanto do ponto de vista do cotidiano do trabalho doméstico. Então, eu estou dando alguns exemplos que são mais, assim, vamos pensar, diferentes do que a gente sempre pensa, que é o atendimento à saúde, o atendimento ao parto, a questão dos direitos reprodutivos, o atendimento à violência, para pensar que quando a gente fala transversalidade, nós estamos de fato falando de uma política que abrange o conjunto. Por isso a importância de ter uma secretaria que seja capaz de dialogar com o mesmo grau de hierarquia com as outras secretarias de governo. Quem já viveu experiência de governo sabe que nós temos que mudar um pouco isso, né? Não faz sentido ser tão hierárquico assim o governo.
Mas não adianta a gente dizer também que vamos pôr as mulheres num escalão muito mais baixo da hierarquia e aquilo conseguirá ser prioridade. Então, orçamento, hierarquia, capacidade de trabalho, estrutura de trabalho, podem fazer a marca de um governo. A marca de um governo que muda o cotidiano das pessoas, porque ele se dedica a mudar o padrão de opressão, de desigualdade e criar uma nova qualidade de vida para mulheres e homens, claro, com todos esses aspectos que a Rai mencionou e você também mencionou, Adelino, que leva em consideração a diferença da condição das mulheres nos bairros populares, em relação à desigualdade racial, necessidades específicas das jovens, né? Então, é tão complexo, e não quer dizer que é impossível. Quando eu digo que é complexo, eu só digo, muda a qualidade de vida, e para isso nós temos que investir, que isso seja uma marca, uma prioridade de governo. Tem algumas citações aqui para as pessoas que estão nos acompanhando, e eu acho que entre elas tem uma questão colocada pelo Toninho Correia, que ele fala dessa dificuldade, por exemplo, que as mulheres têm, que geralmente elas, em grande medida, saem da escola, não conseguem nem concluir o nível fundamental, porque elas precisam sair para trabalhar. E aí, assim, as mulheres pobres, negras, elas são semi-analfabetas. Elas também não teve a oportunidade de ir para a escola. E até isso me traz aqui um depoimento de uma companheira que é do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas, e que ela diz que ela chega no trabalho super cedo, 7 horas da manhã, e sai por volta das 4 horas. Ela trabalha tanto que ela falou que quando ela chega em casa, ela, às vezes, 5:30 da tarde já está dormindo. Ela chega tão cansada, exausta, que ela quer dormir, quer descansar. Então, assim, as mulheres não têm tempo nem sequer de estudar, porque ela tem uma sobrecarga de trabalho imensa que ela tem o tempo, por exemplo, de pegar um livro, ler um livro, assistir a um filme, ir ao cinema, fazer um passeio, elas não têm. Então, assim, eu acho que a gente precisa pensar essa realidade. E tem a Laura, ela também trouxe várias questões aqui, desde a formação dos servidores públicos, desde a questão da criação da casa-abrigo. Piracicaba não tem uma casa-abrigo até agora para atendimento das mulheres, e essa discussão nós tínhamos iniciado lá em 2000, a criação de casa-abrigo, e até agora não tem essa casa-abrigo. Quando as mulheres precisam de abrigamento, elas vão para uma casa da região, né? E aí com um limite de apenas 15 vagas por ano. Na verdade, assim, isso é um descalabro, um absurdo, se nós pensarmos uma cidade com a infraestrutura que ela tem, com o poder econômico, inclusive, que ela tem, e nós não temos sequer uma casa-abrigo que atenda as mulheres em situação de violência. E essa discussão, na Câmara de Vereadores, nós tivemos, e foi intensa essa discussão, e a Câmara de Vereadores, a vereadora Nancy apresentou, inclusive, uma emenda para a criação da casa-abrigo. Os vereadores, na verdade, encaminharam contrário à aprovação dessa emenda da criação da casa-abrigo. E aí, depois de tanta discussão, de tanta polêmica, resolveram lá criar uma dotação orçamentária em torno de R$500 mil para investir na criação da casa-abrigo. O que é R$500 mil? Esse é o prefeito Vargas Neves.
do PSDB, que está alinhado, inclusive, com o Dória e também com o governo Bolsonaro. Então, eu acho que a gente precisa olhar para isso. Eu gostaria, a gente tem que começar também a dar nome do que acontece na nossa cidade, do ponto de vista de quem é quem. E assim, aí, eu acho que assim, nós vamos também já começar aqui, já concluindo esse nosso debate aqui, essa nossa live. Essa não vai ser uma discussão que nós vamos esgotar hoje, mas eu gostaria que, a gente já dá um pontapé inicial nessa discussão, e nós vamos precisar aprofundar mais, aí que o Adelino pudesse colocar seu ponto de vista, já um pouco concluindo, né, e depois a Cacau e a gente encerrando aqui essa nossa live. Rai, eu acho que você faz um resgate histórico, você é a pessoa mais adequada para fazê-lo, né? O quanto o governo do PSDB ele caminhou ao longo de tantos anos, né, à frente da cidade, na destruição de políticas públicas para as mulheres. Acho que o exemplo mais cabal é com o governo Temer, que encerra, né, que fecha, que quando assume o poder ele não mantém a coordenadoria das mulheres, né? E depois a mesma atitude tomada pelo governo Vargas, né? E é interessante que quem avança nessa linha é justamente o Machado, né, nos 2 períodos que esteve à frente da prefeitura. Isso para dizer que Piracicaba deveria estar num outro patamar, né? Do ponto de vista da construção de uma cidade que seja, de fato, democrática, no sentido mais profundo do termo, né? E que reconhece o lugar da mulher e a importância da mulher. Como a gente tem pouco tempo, eu vi que a Rosângela colocou uma questão aqui, né? Eu queria responder da seguinte maneira. E também trazendo fazendo um link com a fala da Tatal Godinho, quando ela fala do cotidiano, da complexidade, né? A complexidade, ela nos remete exatamente a esse cotidiano que é preciso pensar a questão das mulheres a partir do transporte público, aquilo que há de mais cotidiano, né? Nas relações do serviço em casa, como é que as empresas, né, atuam. A gente já falou da questão habitacional, as relações interpessoais, né, o cotidiano na vida da cidade. Então, o que nós podemos fazer, né? Eu acho que a primeira questão é criarmos um grande fórum para que essas demandas apareçam, né? Eu não estou jogando a responsabilidade para as mulheres, mas eu estou dizendo que nós precisamos pensar juntos isso. E é preciso que as mulheres elas tragam o seu olhar sobre exatamente essas tensões, né? Eu vou dar um exemplo, talvez na linha de falar do cotidiano. Em sala de aula, eu tinha 2 alunos gêmeos, né? Uma menina, um menino, e a menina, por volta de 14 anos, sempre tomada por muita atividade em casa, e o menino nunca tinha atividade em casa. Então, quer dizer, nós somos herdeiros, né, de uma cultura em que tudo é cobrado das mulheres, né? E muito pouco é cobrado ou é ensinado, né, aprendido a ter uma dinâmica de relação, de fato, fraternal. Esse é um ponto fundamental. Por isso, a educação é um elemento prioritário, né, para a gente fazer aquilo que está lá no horizonte, a construção de uma outra cultura, né? Mas essa ideia de trazer essa discussão do cotidiano e ouvir as mulheres é fundamental, porque esse olhar feminino é que nós precisamos ter. Eu não posso dar respostas de realidades que eu, de fato, não vivo, né? Do ponto de vista, essa questão lá do menino que não tem nenhuma tarefa de casa e que dá conta de fazer as leituras, e da menina que tem que fazer almoço por mão, que tem que arrumar a casa. Como é que essa realidade aparece? E aí a questão do transporte, não é? Que é um problema, Tatal, aqui em Piracicaba, muito sério.
Talvez hoje, em Piracicaba, o transporte público seja um dos lugares mais perigosos para as meninas, do ponto de vista do assédio sexual. Como é que nós vamos dar conta disso? Qual é a política pública? Se não for, inclusive, um trabalho de educação. Se nós não colocarmos às claras, discutindo com a sociedade essa questão, as pessoas vão naturalizando, né? Quantos jovenzinhos não já aprendem dizendo, não, mas é assim mesmo, professor, né? As meninas gostam. Então, esse tipo de leitura passa pelo olhar civilizacional. Agora, eu queria responder de forma direta a Rosângela, dizendo o seguinte, olha, nós colocamos na verdade, nosso nome como pré-candidato, porque nós queremos discutir e disputar um projeto de sociedade. A nossa concepção de sociedade tem que ser debatida. E essa concepção de sociedade está pautada numa leitura de direitos humanos, né? Nós só vamos avançar numa sociedade que, de fato, esteja atenta às questões da mulher, se nós tivermos a presença efetiva das mulheres. Eu acho que a Tatá colocou um ponto, só já vou fechar e vou te dar a palavra. A Tatá colocou um ponto muito importante. Quando a gente fala, por exemplo, da hierarquia, é evidente que essa dinâmica de hierarquia ela deveria ser suplantada nas lógicas de poder, não é? O poder é serviço. Agora, nessa relação que a hierarquia existe, nós precisamos que as mulheres tenham lugar de fala, lugar de reconhecimento de poder, né? Então, não dá para pensar um governo democrático que nós não tenhamos a ativa e a massiva presença de mulheres nas secretarias. É a minha leitura de mundo, eu acho que é isso que a gente precisa disputar com a sociedade em Piracicaba. Desculpa, Rai. Na verdade, assim, eu acho que você respondeu, porque tem uma pessoa que fez uma pergunta, que ela faz a pergunta no seguinte sentido: qual será a sua postura em dar espaço às mulheres para avançar aqui em Piracicaba e gerir ao seu lado dentro das secretarias? Quer queira, quer não, você, ao encerrar a sua fala, você já respondeu a essa pergunta, que é as mulheres ter um espaço da escuta, mas não só da escuta, mas também protagonista de um projeto de mudança dessa realidade de igualdade e de reparação de todas essas desigualdades. Então, assim, acho que você já respondeu, então tá tranquilo. E aí, acho que assim, aí a Tatal, e aí a gente já depois só volta para fazer as considerações finais, tudo bem? Então, eu queria, para terminar, fazer para nós mesmos que estamos aqui, que estamos discutindo, uma pequena provocação, uma brincadeira, né? Porque eu acho que é muito importante a gente colocar num primeiro momento, como a Rai e o Adelino estão fazendo, nós ainda estamos começando a pensar nas políticas e programas de governo para propor nesse momento, né? E uma das primeiras coisas já é debater que visão de cidade nós queremos, que visão de sociedade nós queremos, onde a igualdade entre mulheres e homens seja real, seja um desafio real, onde a gente discuta que a desigualdade econômica precisa ser desequilibrada. Nós precisamos romper com a desigualdade econômica para garantir que as pessoas tenham acesso real a condições de uma vida melhor, a ter uma vida com igualdade. E quando a gente fala isso, o poder dos governos, o papel dos lugares de governo, o trabalho do poder público, né, que foi a expressão que o Adelino utilizou, esse trabalho do poder público é garantir que a gente tenha essas mudanças. Mas, para isso, nós temos que dialogar
com a sociedade, dialogar com as pessoas, para que as pessoas sejam portadoras dessa vontade de mudança coletiva. Então, a provocação que eu faço é para nós todas, uma provocação para nós todos. Quem que tem medo da igualdade? Quem tem medo da igualdade? A direita tem, porque, sinceramente, o que a gente tem visto no Brasil, nesse governo Bolsonaro, a posição, tudo o que ele fala em relação às mulheres, é andar para trás, é oprimir, é não ter igualdade, e com um grau absurdo de desigualdade social, econômica, de gênero, de raça. Quem tem medo da igualdade? Os liberais conservadores também têm, porque os liberais conservadores, como Dória, como essa política tradicional do PSDB, como foi o governo Alckmin até pouco tempo, né, porta-voz desses liberais conservadores, na verdade, eles passam um verniz dizendo que constrói algumas políticas, mas não mudaram em nada a desigualdade econômica, não mudaram em nada a desigualdade de gênero nas políticas que implementam. Então, fica para nós, que somos uma proposta alternativa de esquerda, afirmar que nós não temos medo da igualdade. Pelo contrário, nós queremos discutir com a sociedade, propor para a sociedade, debater que para que esse mundo seja melhor para todo mundo, ele precisa ser um mundo com mais igualdade. E as políticas para as mulheres são um passo essencial para isso. Muito obrigada. Nós aqui, acho que estamos encerrando, né, essa live. Agradecer ao professor Adelino por estar aqui conosco, participando e estar dando esta abertura e assumindo esse compromisso com a sociedade de estarmos pensando em políticas públicas para as mulheres, mas numa estrutura efetiva que dê conta dessa tarefa. Não é uma tarefa pequena, mas nós podemos dar um grande passo do ponto de vista de ir trabalhando, pavimentando uma sociedade para que tenhamos uma sociedade de iguais, uma sociedade de respeito mútuo, uma sociedade de paz, uma sociedade que um se coloque no lugar do outro, e que o econômico não sobrepõe a vida. O econômico, ele nos dá as condições para que nós tenhamos a vida. Nós não podemos pautar por uma sociedade em que as verbas públicas aos milhões vão para os banqueiros e não vão para os pobres, para aqueles que estão numa situação de desigualdade. É de chorar esse tipo de inversão de prioridades. Então, assim, acho que nós damos um primeiro passo nessa discussão. Quero agradecer muito essa oportunidade de estar fazendo essa discussão aqui, inclusive com várias pessoas que estão nos acompanhando, e que nós faltamos esse movimento, que o Adelino falou, criar um movimento para que nós construamos essa proposta. Porque pensar nas mulheres é pensar na sociedade como um todo. A gente não está pensando nas mulheres do ponto de vista apenas das mulheres, mas sim da sociedade. Só que trazer as mulheres para essa igualdade entre homens, brancos e negros, aqueles que têm uma orientação sexual diferente da nossa também precisa ser visto e não ser
banido da sociedade, como tem sido, né? Nós temos um genocídio, inclusive, da população negra. E a gente precisa, então, fazer da política a política da igualdade. E aí, assim, acho que a Tatal, quando ela fala dessa questão, por exemplo, essa pergunta, por que o temor da igualdade, né? Eu acho que essa pergunta tem que estar no nosso cotidiano. Qual é o temor da igualdade? É que as pessoas, uma parcela da sociedade, ela quer, na verdade, muita gente à disposição dela para o bem-estar dela e ser serviçal, em situação, às vezes, de escravismo. Então, acho que muito agradecido. Tatal, também a gente está encerrando aqui, que você possa, com toda essa bagagem, com toda essa sua experiência, você é uma mestra para nós, do ponto de vista de conteúdo, de experiência cotidiana, de atuação em diferentes instituições, que discute a questão das mulheres, e que você possa colaborar conosco nesse processo. Nós, assim, tenho uma gratidão imensa de você poder estar aqui conversando conosco nessa primeira live, mas que você possa, dentro das suas condições, que está em São Paulo, e a gente vai estar aqui, aí você vai estar sempre muito envolvida em tantas outras questões lá também no município de São Paulo, porque também essa questão vai estar posta na disputa eleitoral em São Paulo, mas que nós possamos contar com a sua colaboração nesta formulação de uma proposta de governo que as mulheres estejam no centro. Igual, né, assim, no centro das atenções. E que esse organismo, ele seja um organismo que as mulheres ocupe essa hierarquia, porque se a gente, e aí acho que é uma reflexão que nós vamos fazer, se você cria uma secretaria e a mulher está como, tem uma coordenadoria da mulher, a mulher já está no segundo plano, porque quem vai ter o assento, que vai estar discutindo, é o secretário de Direitos Humanos. E a Secretaria da Mulher, ela precisa estar num patamar de igualdade a todas as outras secretarias, que façamos essa discussão com todo o conjunto do governo. E isso, com certeza, nós daremos um salto de qualidade do ponto de vista de trazer para a municipalidade, como o próprio Adelino falou, que é na municipalidade que nós temos o nome e o endereço das pessoas, que a gente possa ir pavimentando uma proposta em que nós tenhamos a igualdade entre homens e mulheres. Então, acho que é isso, eu termino aqui agradecendo. Um grande abraço, Tatal. A gente tem se visto só virtualmente, mas sempre é um prazer estar com você, muito agradecida você estar aqui conosco, fazendo essa discussão tão importante e relevante, e especialmente nesse momento de pandemia. E, mais uma vez, muito obrigada ao companheiro Adelino aí, nosso futuro prefeito. Dia 1º de janeiro nós vamos estar dando posse, o Adelino vai estar tomando posse, e nós vamos estar compondo esse governo para a gente trabalhar em conjunto numa formulação de políticas voltada para as pessoas mais desiguais. E aí elas são as mulheres, as negras, os portadores de deficiência, idosos, e aí a gente olha nessa perspectiva. Grande abraço. Um abraço, Tatal, um abraço, Rai. Eu tenho direito a me despedir, Rai? Eu não dá mais tempo. Acho que dá. Eu só queria, primeiro, agradecer pela oportunidade, o prazer de conhecer a Tatal Godinho, ouvir a força, né, da reflexão dela, e acompanhar também a sua trajetória, Rai, o quanto você
representa uma luta, né, que é símbolo daquilo que somos nós brasileiros, né, e as mulheres brasileiras. Eu acho que chegou o tempo de construirmos uma sociedade agora com uma outra perspectiva. A perspectiva da mulher é fundamental, porque a perspectiva do homem, nós já sabemos qual tem sido, né? Agora, essa perspectiva que avança para relações marcadas, né, por uma outra lógica, a Rai ressaltou tanto essa questão da vida, da centralidade, né, da vida que sobrepõe a questão econômica, quer dizer, são perspectivas que nós precisamos aprender, né? Eu agradeço ter participado desse encontro, me coloco à disposição, Rai, para a gente conversar mais, tá bom? Um abraço a todos, né? Até mais. Pode dar o